Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o André, do André Tarot Terapêutico, e eu vim aqui pra gente falar mais uma vez sobre os arcanos maiores. Hoje pra gente falar da Imperatriz, que é essa moça aqui bonita, né? Inclusive, queria pedir desculpas pela velocidade em postar os vídeos, né? Eu sei que tá demorando um pouco, mas porque a vida é corrida mesmo, gente. Basicamente é isso. E aí eu queria, me desculpar, mas eu vou tentar sempre postar os vídeos dos arcanos maiores, tá? E aí no último vídeo a gente falou da Imperatriz, que é aquela que é a bruxa do tarô, né? Porque ela é uma mulher intuitiva, que dá ouvido à sua intuição, que sabe se calar pra ouvir a si, né? Que entra em contato com sua sabedoria interior, que entra em contato com sua sombra, né? Pra conhecer essa sombra e pra lidar com essa sombra. É aquela que escuta a sua própria espiritualidade, que a respeita, que a reconhece, que a vivencia na sua singularidade, né? Então a Imperatriz é essa força, né? De sabedoria interior, de olhar pra intuição, né? E agora a gente tá falando da Imperatriz. A Imperatriz, ela é o arquétipo da mãe do tarô, né? A gente pode até falar que ela é a mãe do tarô. A gente também pode falar que a Imperatriz, ela é a carta da vida do tarô. Por quê? Porque a carta da Imperatriz, ela fala muito sobre essa capacidade criativa, fertilizadora, que dá vida a novas coisas, né? Mas enfim, antes da gente entrar nesses significados mais gerais da carta, vamos fazer uma leitura simbólica, né? Que é muito do que a gente vem conversando sobre como funciona o tarô. O tarô funciona sobre você fazer uma leitura simbólica dos símbolos que estão presentes nas cartas, né? Então, olhando pra essa carta da Imperatriz, eu escolhi o baralho da bruxa Everyday Witch, né? Bruxa todo dia. E eu acho que é esse. Deixa eu confirmar, gente, pra não falar abobrinha. São tantos baralhos que eu já fico até confuso, mas é esse mesmo, ó, Everyday Witch. Esse é o baralho que eu escolhi pra falar sobre a Imperatriz, e é essa carta aqui, ó, essa ilustração. Aí a gente já olha pra essa carta e já vê uma mulher grávida, né? Ela tá com a mão na barriga e está grávida. Então, é isso, esse é um símbolo universal de fertilidade e criatividade. Mas assim, quando a gente vê gravidez, a gente não tá falando, ainda mais no tarô, né, que é sobre a gente falar de símbolos, né? A gente não tá falando só sobre uma gravidez de fato, até pode ser em alguma circunstância, em algum jogo, mas a gente tá falando sobre todo o simbólico que existe por trás dessa representação, né? Então, a gravidez, ela é um grande exemplo, assim, né, da fertilização, de gerar uma nova vida, né, de gerar uma nova coisa, um novo ser, né? E a carta da Imperatriz, ela fala sobre isso, ela fala sobre o nosso potencial criativo, sobre a nossa capacidade de dar vidas a novas coisas, de gerar novas coisas, de iniciar novos projetos, de, enfim, fazer novas coisas acontecerem, né? Assim como uma mãe gera o seu filho, né? Então, a gente já vê esse símbolo desse potencial criativo e fertilizador que existe na Imperatriz, né? E aí a gente já, por trás, a gente vê várias árvores frutíferas, né? Como vocês podem ver, o campo aqui, ele é super verde, com muitas flores, não sei se vocês conseguem enxergar. É um pouco difícil focar, não sou muito bom como blogueirinho, mas enfim, você vê todo esse terreno fértil que existe, porque é isso, a Imperatriz, ela fala sobre isso, ela fala sobre a nossa capacidade de fazer as coisas nascerem e acontecerem, sabe? Então é sobre a gente ter uma criatividade e dar iniciativa em um projeto, e ele vai acontecer se a gente se dedicar, se a gente cuidar dele, né? Porque também existe um outro aspecto por detrás da Imperatriz, que é esse aspecto dela ser sensível, dela nutrir, dela cuidar, dela acolher mesmo, né? Então é como se a Imperatriz tivesse a capacidade de gerar uma nova coisa, um novo projeto, uma nova vida, e tinha a capacidade de cuidar, né, desse novo projeto, dessa nova vida, dessa nova coisa, né? Então a essência dessa carta é nesse sentido, entendeu? Nesse caminho mesmo. Outros símbolos que eu percebo aqui, né? Então a gente vê o bastão, né, que é um símbolo de força, de poder, e a Imperatriz é uma mulher forte, né, capaz de dar vida e força para tudo que ela se propõe a fazer. A gente vê os animais que estão próximos, que traz essa sensação da importância da família, do outro, né, desse cuidado. Eu acho que traz esse acolhimento que a carta também representa, né, e enfim. E eu acho que é isso sobre a leitura dos símbolos, e aí a gente pode ir agora para os significados mais gerais, né? Então, como eu já disse, ela é o arquétipo da mãe, a Imperatriz, ela fala muito sobre uma mulher sensível, mas que gera, que nutre, que cria, que acolhe e que cuida, né? Então ela gera, ela cria, ela dá origem a uma nova coisa, a um novo ser, a um novo projeto, mas ela também cuida, né? Então é como se ela se inspirasse em toda a beleza que existe nela, dentro dela e no mundo exterior, gerasse algo a partir dessa inspiração e cuidasse para que isso para que isso tenha vida e potência, né, e força. Ela também é bela, criativa e fértil, né? Então a gente vê toda essa beleza na representação, né? Ela é fértil, né? Então ela é capaz de dar força, potência, existência, vida pra qualquer coisa, né? Então é uma carta muito positiva, sabe? Tipo, pra atingir objetivos, né? Porque ela fala sobre a capacidade que você tem de fazer as coisas acontecerem e quantos caminhos podem estar fértil pra você, sabe? Quanto você pode aproveitar essa oportunidade pra se mergulhar e ser criativo e se jogar e criar e cuidar dos seus projetos, entendeu? Porque o caminho é fértil.
E, enfim, ela também fala sobre esse poder criativo, prosperidade, né? Sobre como as coisas caminham rumo ao objetivo alcançado, né? Porque se é um ambiente, se é um lugar tão fértil, próspero, né? Por que não falaria de prosperidade, né? Por que não daria sucesso se é tão fértil, né? Pode não dar, mas pode não dar quando não é cuidado, né? E aí a Imperatriz, ela fala sobre o quê? Ela fala sobre criar, mas ela também fala sobre cuidar do que se cria, do que se criou, né? Ela também fala sobre cuidar do que se criou, né? Porque o campo ser fértil, isso talvez não seja suficiente, né? O cuidado é necessário também para que as coisas aconteçam. O número 3 também é muito interessante de se falar, porque a carta da Imperatriz é a carta de número 3, né? O louco é o 0, o mago 1, a sacerdotisa 2 e a Imperatriz o 3. E por que o 3? Porque o 3, ele é um número da criatividade, da criação, né? Porque é como se fosse 1 mais 2, né? Então uma pessoa mais uma segunda pessoa dá uma terceira pessoa. Então 1 mais 2 dá 3, sabe? E, enfim, ela é sonhadora, porque ela é fértil em tudo. Ela é fértil nas suas ações, mas ela é fértil nos seus pensamentos, nas suas ideias, né? Mas ela também tem o seu lado sombra, o seu lado sombrio, o seu lado mais negativo, assim como qualquer outra carta que a gente já conversou aqui, né? E o lado negativo da Imperatriz, ele tá associado também ao exagero. Então, ao cuidar demais a ponto de você sufocar uma pessoa, então você quer cuidar tanto de alguma coisa, né? Ou de uma pessoa que você sufoca aquilo, né? Que enfim, que pode colapsar, né? Uma outra coisa que também é importante a gente pensar como um aspecto negativo da Imperatriz, que é o esquecer de si. A Imperatriz, ela é essa força que dá vida a novas coisas e ela é essa força que cuida dessas novas coisas. Mas a Imperatriz, ela tem essa tendência de cuidar tanto dos outros, de olhar tanto pros outros, de ser tão acolhedora, que ela acaba esquecendo de si. Ela acaba esquecendo de olhar pra si mesma, sabe? Por isso que é muito importante que a Imperatriz desenvolva uma habilidade que a gente chama de ensinar os outros a aprenderem a cuidar de si, né? Então ela dá vida para aquele projeto, ela cuida daquele projeto e ela ensina aquele projeto a cuidar de si, que ele se torne um dia um projeto mais independente e autônomo, sabe? E assim a Imperatriz volta a ter também essa autonomia para cuidar de si, porque é muito importante. Se a gente não consegue cuidar, se a gente não cuida da gente, como a gente pode cuidar do outro, né? Então é muito importante que a Imperatriz entenda que ela precisa olhar para ela mesma também, tá? E ela é uma carta que também fala muito sobre proteção, né? Só que a Imperatriz, ela fala muito sobre proteção no aspecto do acolhimento. Ela protege com amor. A Imperatriz, ela não é aquela que protege com arrogância ou com a briga. Ela é aquela que protege com amor, com acolhimento, com o colo, com a nutrição, né? Com nutrir, tá? E aí algumas perguntas que podem ser muito interessantes, que a gente pode fazer pra gente mesmo, ou até pra outras pessoas, quando vem a carta da Imperatriz, se a gente caiu na mesmice na nossa rotina, a gente tá deixando de ser criativo, né? Porque é uma carta que fala de criatividade, de criatividade das ideias, de dar vida a novas coisas, né? Outra coisa, ela também é uma carta que pode nos perguntar, né? O que você tem vontade de fazer? O que você tem vontade de criar? Quais são os seus projetos que você quer dar vida, né? E ela também pode trazer esse aspecto de autocuidado, né? Você tem cuidado de si, né? Você tem cuidado de você. O que você pode fazer pra você cuidar de você mesmo, né? E, enfim, essas são algumas perguntas interessantes que a gente pode fazer pra gente mesmo quando vem a carta da Imperatriz. Mas eu acho que essa é a maior essência da carta. Eu espero que vocês tenham absorvido, né? E qualquer dúvida, vamos conversar, vamos dialogar. Enfim, fico à disposição. Podem me chamar pra consultas. Minha agenda ainda continua aberta, então pode me chamar também na DM, enfim, pra gente marcar um horário. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo conteúdo, que agora vai ser sobre o Imperador, né? A gente falou da Imperatriz, agora a gente precisa falar do Imperador, tá bom? Beijos.